Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos falar um pouco sobre a influência que a internet tem, nomeadamente as redes sociais, como uma forma de dependência dos nossos filhos e a forma como esta mesma dependência pode estar também associada a uma sensação de autoestima diminuída das crianças ou dos jovens. Ok, então, todos nós sabemos, e é de conhecimento geral e mais generalizado, não é, que muito também por força da pandemia, não é? E de uma forma também cada vez mais acentuada, tens vindo a assistir a um maior vínculo, a um maior apego, uma maior ligação, ou mesmo uma maior dependência aos meios digitais, não é? Às redes sociais, essencialmente. E tudo isto tem trazido também, naturalmente, alguma forma de distanciamento, não é? Do próprio afastamento físico entre as pessoas, não é? Com todas as consequências que naturalmente daqui vêm também. Então, nestes ciclos, então, das redes sociais, não é? Temos visto, ultimamente, uma aparição também cada vez mais frequente de uma nova forma de bullying, não é? Através daquilo que nós chamamos de body shaming, ou seja, a ridicularização do corpo, a humilhação do corpo, o provocar da vergonha no outro através deste segregar, deste afastar do outro, através da sua exposição gratuita, não é? E negativa, não é? Através da exposição do corpo do outro, como uma coisa que não é conforme, como uma coisa que está fora do círculo de aceitação daquele grupo, não é? Como uma coisa que não só não é aceita, como é usada ainda para denegrir, para o afastar, não é? Para causar dano no verdadeiro sentido da palavra. Agora, a verdade é que todas estas novas plataformas, não é, que nos estão disponíveis, não é, por vezes ganham aqui contornos cada vez mais difíceis de regular, não é? E depois, por sua vez, também fica ao mesmo tempo muito difícil de bater as diferenças entre as pessoas e os meios, não é? Os contextos onde tudo isto acontece, não é? E ainda ao mesmo tempo, com toda esta dificuldade acrescida, não é? De criar as fronteiras, não é? De delimitar as regras e os limites de convivência social, não é? E fazer, digamos, o reequilibrar, digamos assim, das regras daquilo que sentimos serem os valores sociais, não é? A moral, o bom trato, o respeito e por aí fora. Depois, também, já sabemos também que tudo isto acaba por ter também alguma promoção, não é? Algum aumento, não é? Pelo simples facto de estar a ser feito à distância, não é? Portanto, com esta ideia de a pessoa se tornar como que impune ao que quer que seja, não é? Ou ao que quer que faça, não é? E tudo isto leva a um aumento de todos estes comportamentos menos adequados também, porque naturalmente, como eu estou longe fisicamente, não é? Crio esta crença de que, por causa desta mesma distância, me torno também menos alcançável, não é? O que por si só acaba por alimentar também este comportamento, quase como que um ciclo vicioso, não é? Agora, o facto é que isto traz aqui um dado curioso, não é? Que é, ao contrário do que se poderia esperar, não é? Este ciberbullying, este bullying à distância, não é? Este body shaming, não é? Todos estes comportamentos de ridicularização do corpo dos outros, não é? Prova que traz ainda mais repercussões psicológicas, ainda mais nefastas, mais destrutivas, mais incapacitantes para os afetados, não é? E desde logo, porque esta própria dependência também da internet, não é? leva quase forçosamente a um maior distanciamento, não é? Também até dentro de casa, não é? Com os restantes familiares, não é? Portanto, trazendo aqui todo este espaço virtual com toda esta dependência, não é? O papel também mais acrescido do afastamento por si só, não é? Das pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. Agora, vejam aí o que é que acontece, mais ou menos, isso não é para ficarmos alerta. Vamos tentar criar aqui uma situação. Um jovem que passa o dia na internet, não é? nas redes sociais. Por si só, a família também não o cativa, não é? E por isso a família dele, aquela com quem ele acaba por mais lidar, acaba por ser a família virtual, digamos assim. Portanto, logo aqui, a perda, não é? Dos vínculos, das partilhas, dos sentimentos de pertença àquela família real, à sua família concreta. Ok, depois vê-se sujeito, digamos assim, a esta forma de bullying, não é? Porque se vê afastado, porque se vê ridicularizado, não é? Por um determinado grupo virtual, não. Então o que é que acontece? Será que o jovem pode vir pedir ajuda a quem está próximo de si, à sua própria família física, não é? E a tendência atual diz que não. E diz que não porque os laços foram-se perdendo, porque as relações estão a ficar cada vez mais frágeis, até mesmo dentro de casa, não é? Agora, não esquecer que o jovem, a criança, já está neste momento naquele sofrimento, naquela dor de não só não ter sido aceito, como ter sido escorraçado, envergonhado, não é? Por uma determinada característica física que possa ter, não é? O que é que ele faz a seguir? O que é que ele faz a seguir uma vez que sabe que não tem o apoio da família física?
Mantém-se naquele espaço que lhe fez mal. Mantém-se naquele espaço que lhe faz mal de uma forma continuada. Porque unicamente não tem alternativa. Ou seja, mantém-se ali porque sente que não tem outra escolha também sequer. Agora, vejam bem o quanto isto pode ser castrador, não é? Ter que se manter num sítio, num local, num espaço virtual que seja, não é? Sabendo que não tem outra alternativa, porque o que poderia funcionar como solução, neste momento está ausente também, que é a sua própria família, a família física. Agora, outra vez, pensem no impacto para o jovem, não é? Quando se vê nesta situação, não é? Pensem bem nas alternativas que ele vê para o desfecho de tudo isto, não é? Mas também já lá vamos daqui a pouco às consequências. Mas, basicamente, falamos aqui numa sensação de verdadeiro abandono, não é? De solidão, de rejeição, não? E isto parte a parte, não é? Tanto da família virtual da internet, não é? Como também, naturalmente, a sua real família em sua casa, não é? Ora bem, agora, do outro lado, do lado daqueles que tomam esta dianteira no afastamento do outro, na ridicularização do outro, o que é que se ganha com todos estes avanços? Essencialmente, popularidade, não é? Porque é isso que faz alimentar, não é? E é isso que faz continuar todos estes comportamentos que acabam por ser reforçados muitas vezes no seio dos próprios grupos onde eles se inserem, não é? E aqui entra desde logo uma preocupação, ou seja, o porquê desta necessidade, não é? Desta necessidade de procura da aceitação dos outros através da condenação, através da segregação de um terceiro. Porquê desta dependência, não é? E podemos desde já criar aqui um rol de hipóteses, por exemplo, necessidade de aceitação, medos de rejeição, sensações de minimização noutro meio, em casa, por exemplo, não é? E este meio social, a internet, as redes sociais serem, digamos, o seu escape, uma forma de compensar aquilo que não se tem num outro contexto, não é verdade? É que podemos encontrar aqui uma centena de explicações, mas, grosso modo, de uma coisa nós sabemos, não é? Que todos estes comportamentos têm, na maior parte dos casos, carências de alguma ordem, não é? Ou são rejeitados em casa, ou não têm o apoio e o suporte parental que precisariam, que gostariam, não é? Traumas de alguma ordem no passado, enfim, uma miríade de situações que somente também, naturalmente, caso a caso, poderão ser respondidos, poderão ser atendidos. Pois, e ao fim e ao cabo, todos estes comportamentos de maior confronto, digamos assim, cumprem, na realidade, uma forma de lidar com todas estas suas eventuais frustrações, não é? Com estas dificuldades, mas vemos que tudo isto é feito de uma forma desajustada, não é? Porque se procura o bem-estar do próprio através do provocar da dor, do sofrimento no outro, não é? Mas isto não é só, não é coisa única, não é? E veja que estamos aqui a falar agora do ofensor, não é? E aqui não podemos esquecer que existe ou pode existir ainda uma panóplia mais abrangente de comportamentos, não é? O uso de substâncias, não é? O tabaco e os derivados, as drogas, o álcool, não é? E tudo isto como uma forma também de combater estes estados, estes sintomas emocionais muito impactantes, não é? Com todos os medos, as tristezas, as violências, as frustrações, não é? Portanto, isto são situações que não devem ser somente olhadas num prisma naquele que sofre, não é? Mas como um todo também, procurando respostas, naturalmente, de uma forma muito mais abrangente, tanto para o que atinge, como para aquele que é o atingido. Ok. Mas no espaço em si, nestas esferas da internet, não é? Das redes sociais, o que é que nós vemos? Vemos então esta forma de dependência, não é? Nesta participação tão acérrima no descrédito dos outros, não é? Quase de uma forma verdadeiramente viciante, não é? Como uma forma de muitas vezes combater a sua própria baixa autoestima, não é? A baixa autoestima daquele que leva a cabo todos estes comportamentos, não é? Acabando estes comportamentos por trazer não é? A sensação de grandiosidade, não é? De aceitação, de rebeldia, não é? De rebeldia mesmo que em alguns meios é até bem aceito, não é? Até mesmo cultivada, não é? É mostrar-se forte, mostrar-se sem medos, não é? Naturalmente da forma menos correta, não é? Porque isso está a trazer naturalmente um compromisso doloroso para o outro, não é? Com a ofensa, não é? Mas servindo tudo isto como uma forma de promoção da sua imagem, da sua autovalorização, que só que também, outra vez aqui, de uma forma completamente desajustada, não é? Ok, mas de uma forma mais concreta, o que é que acontece com isto do body shaming, não é? É, digamos, a última moda, não é? Ou seja, é assumidamente aqui a intenção de, através do que já falámos, não é? De usar o corpo do outro como uma forma de o manter à margem, para o afastar daquele grupo, não é? Fazer uso de todo este comportamento para minimizar o outro também. Portanto, não só o afasto,
como lhe trago ainda esta dor, não é? De tornar ao outro a dificuldade de se inserir em qualquer outro grupo também, não é? É catalogar o outro por assim ser, não é? E aqui vale tudo, seja pela cor do cabelo, pelo formato do corpo, não é? E se seguirem as últimas novidades nas redes sociais, irão ver o peso que toma a exposição, os ataques, toda a discriminação por causa dos atributos físicos, como o tamanho ou o formato do rabiosco ou dos seios das meninas, não é? Das raparigas, aqui com uma pressão enormíssima, não é? Para as convenções que se vão criando, para aquilo que é o socialmente aceito nestes meios, não é? E até para a própria altura também já encontramos muito este estigma, se é muito alto, se é muito baixo, e depois isto é transversal tanto a rapazes como a raparigas também, naturalmente. Ou seja, é o procurar da mais pequena diferença, não é? O procurar daquilo que não é o habitual na maioria, não é? E tornar tudo isto de uma forma extremamente aumentada e fazer uso desta ideia de tu não és como nós e por isso não podes pertencer ao nosso grupo, como ainda te vamos expor pelo facto de seres tão diferente, não é? E tudo isto já vimos também com aquela tão grande dependência, não é? Para todo este destaque que se ganha quando se traz a dor a outro. Portanto, genericamente, falamos aqui não só deste papel mais ofensor, não é? E totalmente despreocupado com o bem-estar do outro, como todo o papel de idealização do corpo que acaba por ser criado nos meios virtuais, nas redes sociais, não é? Portanto, ok. O que é que isto traz? O que é que isto pode trazer também para aqueles que se veem afastados, destes grupos, daqueles que sofrem com tudo isto? Enfim, todo um conjunto de comportamentos, não é? Que recai muitas vezes também, por exemplo, naquilo que nós chamamos de alimentação emocional, ou seja, este recorrer à comida como uma forma de combater toda esta dor por não me conseguir tornar naquilo que os outros me exigem que eu me torne, não é? E ao mesmo tempo como uma forma de compensar também todo este meu senso de incapacidade de ser como me pedem para ser, não é? Toda esta minha insatisfação comigo mesmo, não é? Porque não consigo estar de acordo com os padrões que estão a ser criados. Portanto, resultado, o que é que acontece? Autorrejeição, não é? Um estado enormíssimo de stress, de ansiedade, vem a depressão, pode vir a depressão, não é? E mais grave do que isto também, muitas das vezes, ou algumas das vezes, digamos assim, a ideação para terminar com a própria vida, porque verdade seja dita também, muitos destes jovens, quando estão neste grau de acusação tão grande, neste sofrimento tão grande, não se sentem sequer pertencentes a lado algum. E, portanto, sem qualquer tipo de senso de se sentirem úteis para o que quer que seja, ou para quem quer que seja, não é? E muitas vezes vê-se aqui o total abandono, digamos assim, o absoluto declínio da própria identidade e da ideia de pertencer a algo, a alguma coisa ou a alguém. Portanto, temos o quê? Vamos criar aqui outra vez uma ordem de acontecimentos para perceber tudo o que pode estar aqui envolvido. Então, temos a idealização de perfeição, que é criada, não é? Temos depois o ideal que não conseguimos atingir, não é? E por isso mesmo temos depois toda esta sensação de desamparo, não é? A sensação de não se conseguir combater aquilo, não é? A sensação de se pensar que não se é sequer bom porque não se consegue obedecer aos critérios de seleção para pertencer àquele grupo, não é? E o que é que isto leva? De uma forma desajustada, não é? Mas leva a todas estas compensações de ficar perante a situação, não é? Com recurso à comida, por exemplo. Portanto, resultado imediato de qualquer das formas, não é? Autoestima deficitária, não é? Autoestima muito em baixo, não é? O afastamento gradual de todos os nossos vínculos emocionais, afetivos, não é? E com sensações muito vividas de um descrédito muito grande sentido pelo próprio, não é? Ok, então, outra vez, vemos que isto pode ser matéria muito sensível, não é? E é importante que haja aqui uma monitorização forte, atenta, por parte dos pais, até mesmo dos amigos, não é? Dos professores, de quem quer que seja, que veja atitudes ou comportamentos que sejam também fora daquilo que reconhecemos ser o habitual naquela criança, no jovem. Portanto, monitorizar é muito importante. Depois, tentar promover aqui uma forma mais saudável, digamos assim, do uso da internet, não é? Percebendo quando é que está a ser usada de forma excessiva, não é? E depois aqui aparece o rabo do gato, não é? Se está a ser usada de forma excessiva é porque certamente os pais não conseguem demover os filhos daquele espaço, daquele objeto, daquele ecrã, daquele estímulo. Portanto, vamos criar aqui o alerta para irmos aos porquês das coisas, ou seja, não vamos unicamente oferecer culpas gratuitamente às coisas, não é? Ou aos outros, enquanto nós
quando nós, enquanto pais, não é, temos aqui um papel essencial neste controle, não é, de conhecer toda esta envolvência e de preparar, naturalmente, de criar alternativas. Então, vamos lá aqui algumas ideias. Então, podemos ensinar, podemos delimitar, podemos definir ou ajudar a reconhecer o tempo de uso da internet e de que forma se está a fazer uso, não é? Em que atividades se está a gastar tempo, que ganhos, que benefícios podemos ter, não é? Que perdas podemos sofrer também, quais são as ameaças que aquele espaço virtual pode trazer, não é? E quão suscetível está a criança ou o jovem, quão dependente eles estão deste espaço e porquê. E isto é aquilo que é preciso encontrar para oferecer algo em vez desta permanência, desta dependência destes espaços, das redes sociais, da internet, portanto, de toda esta vida virtual. Portanto, duas perguntas a serem respondidas já pelos pais. Porquê que a criança, porquê que o jovem procura as redes sociais? E isto traz logo outra pergunta agregada, que é: porquê é que eu não a consigo cativar? E depois ainda, e vamos a mais uma, o que é que eu tenho de descobrir nos meus filhos para diminuir a sua estadia nas redes sociais e recuperar a minha família? Será que os conheço bem? Será que os conheço bem se eu não encontro esta alternativa? Provavelmente não é? Mas esta é uma análise a ser feita por cada um de nós individualmente também. Depois, mais a sério ainda, de que forma é que eu, enquanto pai, estou comprometido com tudo isto, não é? Porque não basta queixar, não é? Há que fazer algo, há que partir para a ação, não é? E será que, mais uma interrogação, será que é por eu não ter feito nada no passado que ele levou em primeira mão a recorrer a este afastamento e a esta dependência, não é? São muitas perguntas, não é? E podíamos arranjar aqui mais uma centena delas. Portanto, objetivo: trazer um papel mais ativo dos pais, não é? Nesta procura pelos filhos, das suas necessidades, dos seus interesses, das suas competências, das suas dificuldades, não é? Para uma maior ligação entre as duas partes, não é? Para voltar a criar aqui uma maior noção de pertença àquela família, àquele espaço familiar, não é? Portanto, convém tudo isto sempre com um papel muito importante, muito determinante também por parte dos pais, dos cuidadores, dos educadores. Bom, depois, por fim, fica o alerta, não é? Porque conselhos eu não posso dar, não é? Não se desvinculem destas situações, não se afastem, tomem parte de todas estas situações nas vidas dos vossos filhos, não é? Porque já vimos que podem trazer consequências graves para as crianças, para os jovens, não é? E depois, quando for tarde, não é? Se o leite já foi derramado, como se costuma dizer, não é? Aí depois já não há nada a fazer. Portanto, olhar atento para o que se passa, monitorizar, perceber modificações nos comportamentos, não é? E agir rápido, mostrar-se perto, compreensivo, aceitante, sem julgamentos de qualquer ordem, isto é fulcral, não é? E criar esta relação de união, não é? De criar o vínculo, criar a sensação de pertença, de confiança, através da vossa permanência, da vossa preocupação e do vosso conhecimento também para tudo o que se passa e do impacto que tudo isto pode ter em cada um de vós, ok? Bom, então manter alerta, ok? Hoje ficamos então por aqui. Quem precisar de ajuda neste capítulo, estamos cá também para ajudar a encontrar as respostas. Espero que fiquem bem, fiquem atentos, ok? Até depois. Obrigado.